Jesus em Convites nos leva a refletir sobre a família. É um grupo de pessoas aparentadas ou não que vive sobre o mesmo teto? Família é um grupo de ascendentes e descendentes colaterais dentro de uma mesma linhagem? É um grupo que tem o mesmo credo, a mesma pátria, o mesmo modo de pensar? São questionamentos, porque normalmente se entende família num círculo altamente circunscrito, atido a um sobrenome X ou Y, a grupos fechados de valores, modos de ser que se caracterizam como únicos, que não se mesclam, mas que se identificam. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 8, ensina que há duas espécies de famílias. As formadas por laços espirituais, que são as duráveis, que são aquelas que não contam com consanguinidade, são aqueles laços que se fortalecem, que se encontram, que se perpetuam também no mundo dos espíritos através das incontáveis gerações. E a segunda são as famílias unidas pelos laços corporais e naturalmente são frágeis, como a própria matéria, e muitas vezes se dissolvem até numa mesma encarnação. Então, no entender da doutrina espírita, famílias são núcleos de reencontros. E aí, mesmo que seja uma família formada por laços materiais, o ideal seria que os componentes delas se vissem nesse núcleo de reencontros, onde a necessidade de atender através do amor a vínculos, a transformação de hábitos antigos, a um mundo íntimo renovado, onde através de um diálogo franco, amoroso, coerente, sincero, leal, fraterno, as pessoas passem a se conhecer, a se integrar, e algo que veio dentro de uma situação efêmera e sem laços, fortalecer ali um mundo novo. Então, como tal, um lar não pode de forma nenhuma ser um núcleo passivo de situações desculpistas, convenientes, preferentes, parciais, acomodados, face a esse ou aquele interesse. Mas sim implantar nessa família a vivência do Evangelho de Jesus. Muitas vezes sem mesmo falar nesse Evangelho de Jesus, mas com posturas firmes, com posturas fraternas, com posturas de respeito, onde exatamente a atitude dessa pessoa que pensa de um modo diferente, que age com o outro em função de vendo na sua frente um ser humano com necessidades, que veio nessa família buscando exatamente o apoio, sem os julgamentos, as críticas, mas através de um amor sem tamanho, conquistar espíritos que sabemos lá quais são as marcas, quais são as tragédias que experimentaram e que ainda não têm uma madureza mental para entendimento nem de ouvir falar em Jesus. Mas a postura, a atitude de quem lida com um companheiro, com uma companheira, envolta nessas relações tão diferentes, pode sim, exatamente, transbordando do amor, que é a única forma de conquistar exatamente para impelir a que esses companheiros difíceis comecem a perceber que há necessidade de posturas diferentes. Desse modo, a pretexto de auxiliar a humanidade, a bênção exatamente de estar numa família nos leva a entender que estamos dentro de um núcleo de amor e que os parentes que a constituem, exatamente por isso, pedem que ali seja o primeiro núcleo para ser vivida a caridade. Recordemos novamente Jesus na casa de Pedro, que respondendo a ele frente aos questionamentos da importância de um lar,
Jesus fala que o primeiro núcleo de trabalho cristão é no lar de cada um de nós. Por isso, estamos inseridos nas bênçãos de laços familiares, que é o primeiro núcleo de trabalho cristão para cada um de nós.